From strategy to success, the minds behind the wins. Where success meets real stories. Strengthen your vision every week. Traders who broke through their limits. Turned losses into lessons. One story can change everything. You could be next. Join now. Hit the bell. Funding Pips. Built by traders for traders. Ora, boas a todos, sejam todos muito bem-vindos a uma história de trader de sucesso. Desta vez connosco temos aqui o Clark, Jonathan Clark, mais conhecido como o Lobo, e o Jonathan tem uma história bastante interessante e é um trader muito bem sucedido com mais de $200 mil em saques em diversas mesas proprietárias. E hoje vamos estar então aqui a falar um bocadinho com ele. Jonathan, eu pergunto-te desde já então como é que começou a tua carreira no trading e há quanto tempo é que começaste a fazer trading? Beleza, João, muito obrigado primeiramente, agradecer aqui pelo seu convite, tá? Podendo participar desse podcast e poder agregar aí conhecimento um pouco que eu tenho, né? Brevemente, já me apresentando de antemão, meu nome é Jonathan, né? Conhecido aí como Clark, como você mesmo disse, o Lobo. Esse vulgo que a gente fala aqui no Brasil foi os meus próprios seguidores que me colocaram como o Lobo da alcateia ali, do mercado financeiro. Eu tenho 36 anos, sou pai, esposo, tenho um filho de 3 anos, nascido no estado do Rio de Janeiro, e também acabei vivendo nos Estados Unidos recentemente 8 anos, e agora estou de volta aqui no Brasil, morando no Sul, né? Estou no mercado financeiro já tem 7 anos, desde quando eu comecei. Aquele mercado financeiro que a gente fala que é o opções binárias, né? Que foi quando eu conheci o mercado financeiro, né? Foi através disso. Depois, ao longo do tempo, eu vi o que era realmente o mercado, né? O mercado americano de CFDs. E hoje eu estou atuando tanto em conta pessoal, mas, porém, do outro lado, 100%, assim, 90%, vamos dizer assim, em mesas proprietárias, né? Uma delas, a que eu venho operando hoje, que é a Fund Pips. Então, eu conheci o mercado financeiro porque eu estava cansado de trabalhar para as pessoas, né? Trabalhava minhas 14, 16 horas lá nos Estados Unidos, lavei prato, lavei chão, entreguei comida, delivery, fiz Uber. Só que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, só que eu fui para lá para procurar uma oportunidade, sendo que a oportunidade que eu encontrei lá, eu estava fazendo a mesma coisa que eu fazia no Brasil. E aquilo estava me cansando, né? Trabalhar 16, 18 horas, né? Muito assim, ali é muito meritocracia, né? Quanto mais você trabalha, você recebe. Então a gente acaba se dedicando muito aos trabalhos de imigrante mesmo, convencional ali. E aquilo estava me saturando, né? Do tempo passando. Aí você já tem aquele peso de estar longe da sua família, né? Aquele contato. E eu falei assim, cara, eu preciso arrumar uma forma de começar a ganhar dinheiro, nem que seja na internet. Aí eu fui pesquisar como ganhar dinheiro na internet. E aí nisso apareceu um anúncio de um angolano fazendo uma operação em opções binárias, day trade, e que ele estava ganhando $100 em 1 minuto. Eu falei, cara, eu faço $100 para trabalhar 14 horas, o cara tá fazendo em 1 minuto? Eu falei, não, deixa eu ver o que que é isso aqui. E aí eu fui me dedicar, me aprofundar ali para conhecer o que que era. E quando a gente é leigo no assunto, que a gente acredita que precisa ter um conhecimento de economia, né, ter uma faculdade, etc., para poder aplicar, não. E aí eu comecei a pesquisar, vi alguns canais no YouTube, e aquilo ali foi cada vez mais me ajudando, a entender um pouco do mercado, só que eu desisti, por quê? É o que acontece com muita maioria das pessoas. Entram, vão se aventurar, não sabe operar, não sabe o que que é gestão, não sabe nem muito mais o que é uma estratégia e faz loucuras. E eu fui essa pessoa que eu fiz loucuras. Não é à toa que eu já coloquei o dinheiro do meu aluguel em risco e eu perdi. Então, assim, foi um grande problema isso para mim. E aí eu dei uma pausa, falei, não, preciso entender. Só que eu ia voltar para o meu trabalho convencional, né, que era na fase do Uber que eu já estava fazendo. E aí
Chegou uma vez um cara no meu perfil do Instagram era low profile, não tinha seguidores nem nada, mas ele me mandou uma mensagem que ele atuava no mercado financeiro. Então aquilo ali foi um despertar para mim, falar assim, cara, não desiste desse negócio ainda. Talvez você só precisa se aprimorar, se profissionalizar. E aí eu fui começando no mercado, opções binárias, entendendo, porque na verdade eu conheci a primeira plataforma, vamos dizer assim, a corretora foi de Forex. Só que não Uhum. era intuitiva. Era meio estranha, MT4 na época. Ok. Então, assim, você olha o MT4, você fala, cara, isso aqui é muito estranho. Aí você abria uma corretora de opções binárias, você via muito mais nítido, né? Os botãozinhos verde, vermelho, um gráfico mais atrativo. E aquilo que eu falei, não, deixa eu ficar aqui, que aqui parece que é o mais fácil. Só que, na verdade, é onde que te pega mais dinheiro também, porque você faz muita loucura, né? É muita dopamina que tem ali, assim, muito, né? Te motiva muito a você sair clicando. E aí eu fiz essas loucuras. Só que depois eu entendi que eu teria que seguir uma lógica de gestão, não somente estratégia, né? Porque hoje, estratégia, eu falo até para os meus alunos, seguidores, se você pegar uma moeda hoje, cara ou coroa, vamos dizer assim, se jogar pro alto, se você jogar 10 vezes, tudo bem que às vezes pode sair muito mais um lado do que um outro, mas se você jogar 1000 vezes, você vai ver que vai dar um padrão de quase 50% de assertividade. Então, se você tem um padrão de 50% de assertividade, se você tiver uma gestão de risco-retorno favorável, você vai fechar positivo. E só que aonde que eu consigo ter um risco-retorno positivo? Não era em opções binárias, porque lá o risco-retorno era negativo. Era você arriscar R$ 100 para você receber o payout, 80%, 90%. Então já é um risco-retorno negativo. Já no Forex, era mais atrativo. Eu poderia arriscar uns US$ 100 e lucrar 300, 400, US$ 500 numa operação. Então, assim, eu entendi que não era estratégia que eu precisava, e sim gerenciamento e ter um bom mindset. E aí eu fui estudando, depois eu comecei a migrar para o Forex, fui entendendo, até porque comecei a ter muitos bloqueios em corretora de binárias, porque ali, quando você começa a ser lucrativo, eles querem te colocar para fora, você não é um bom trader para estar ali naquele cenário. E aí eu fui dentro do mercado de Forex, eu me encontrei. Foi aonde que eu entendi que eu consigo construir patrimônio. Foi no mercado de Forex. Ok. E tu como é que começaste a estudar a tua forma de operar e a montar a tua estratégia e que tipo de estratégia é que hoje tens? No meu início, até alguns anos, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estudava, me concentrei no tradicional que a gente encontra, que é o price action. Então eu operava tanto análise técnica e também análise gráfica, baseado ali dentro junto com o price action. Esse foi o meu modelo no meu início, né, de operação, de entender padrões gráficos. Ao decorrer do tempo, a gente acaba indo estudando, porque eu tinha esse formato naquele mercado ali. Quando a gente vai para o Forex, eu estava tendo um nível de vontade de crescer, de desafio para me profissionalizar cada vez mais, ter um conhecimento vasto, assim, abraçar um conhecimento que realmente eu falo, pô, eu domino isso aqui. Então eu dominei essa parte da análise gráfica e técnica ali. Depois comecei a utilizar um pouco do institucional, o SMC, o ICT ali, um pouco mais gourmetizado, né, para a gente poder entender. Mas hoje não é mais o meu modelo que eu opero, né? Não quer dizer que não funciona. Funciona, como eu acabei até de repetir, se você jogar aí uma moeda para cima e para baixo, você vai ter uma assertividade relativamente ali a média boa. Mas no mercado financeiro, eu atuando hoje no meu padrão operacional, eu utilizo hoje, eu opero o fluxo, uma força, uma fraqueza de uma moeda, né? O euro, o dólar. Eu consigo identificar que isso é o MFC que eu utilizo hoje, né? Que ele é o Money Flow Currency. Então eu sigo o flow do ativo. E o mercado ele é cíclico, então ele vai ter um momento de que vai ter uma expansão
e vai ter uma exaustão, né? Uma força e uma fraqueza. Então eu entendo esse ciclo do mercado. E isso me ajudou muito no meu operacional, porque ICT, SMC, Price Action, que seja, quando você foca somente no preço, ele é uma análise muito subjetiva, né? Tem Ok. vários formatos ali. Pô, eu operava a onda de Elliott. Imagina a onda de Elliott, você fazer toda ali a marcação, aí você tá numa onda ali na 3 para 4, aí acontece um outro formato, só que aí você voltava lá atrás. Calma aí, então quer dizer que eu fiz a contagem errada. Aí você tem que recontar de novo. Então, é uma análise subjetiva. Price Action ali também tem os seus padrões ali que acontece. E eu fui aprendendo esse formato do MFC eu estando nos Estados Unidos, porque eu conheci um grupo de traders americanos que eles operavam esse formato e eu achei interessante. Isso foi num bate-papo num churrasco. O cara me mostrou para mim e tal. E aí eu fui até pesquisar no Brasil se tinha alguém que operava com esse formato. E eu só conheço dois que atuam nessa mesma modalidade operacional. Então, assim, não é um conteúdo que eu vejo muito fácil no Brasil. Então, eu utilizo isso hoje, a minha assertividade é muito boa e eu não fico exposto diariamente, todos os dias, naquela necessidade de aquele vício, sabe? Eu tenho que operar. Não, é de acordo com o ciclo do mercado. O mercado é ciclo. E essas informações que é gerada com esse indicador, né, que é o MFC ali, da força e da fraqueza da moeda, ele vem através justamente do que o movimento mercado. Que o movimento mercado hoje é a macroeconomia. Então, se a macroeconomia hoje é o que movimenta o mercado, né, os institucionais ali, bancos, fundos, etc., eu consigo ter, né, essa informação analisando esse indicador, o MFC, para eu saber qual o ciclo que aquele ativo está. Então, eu consigo analisar o euro, né, eu analiso primeiro o euro. Agora eu vou analisar qual a outra paridade, o USD. Então eu analiso o euro e eu analiso o USD. Qual é a paridade? Euro-USD. Então, se o euro eu vejo que ele está numa força, né, e o dólar ele está numa fraqueza, faz Uhum. sentido eu me posicionar numa operação de compra no euro-USD. Porque o euro está ganhando uma força e eu sei que o dólar está enfraquecendo perante o euro. Então, basicamente é isso, né, o que eu analiso. Então, eu tenho uma assertividade até muito boa. As pessoas às vezes até ficam assim: caramba, você não erra? Não é que eu não erro, é que eu opero pouco e quando eu opero pouco eu tenho uma assertividade muito alta. Porque eu Exato. espero o mercado, eu espero gerar os gatilhos que aquilo ali vai acontecer. Claro que talvez um cara que opera um day trade ali analisando um price action, um que seja, um SMC, um time muito baixo, que tem muito ruído, ele vai ter operação todos os dias. No meu caso, eu não tenho aquela operação todos os dias, mas quando eu tenho uma operação naquele dia, ele vale basicamente por 1 semana minha de trabalho. Então, é uma paciência. E isso melhorou muito para mim, porque o mercado, ele. O que eu falo para as pessoas, né? O mercado, ele é como se fosse um espelho. Ele amplifica o que você é. Então, se você é um cara que já é ansioso, o mercado financeiro ele vai te deixar mais ansioso. Se você é um cara que tem uma ganância, ele vai te deixar ainda muito mais ganancioso. Então ele sempre vai amplificar o que você já é. E eu era um cara ansioso. E o day trade vai fazendo isso, porque todo dia queria clicar e tudo mais. E para eu poder curar isso, eu fui para, né, numa pegada de um swing trade. Eu faço day trade? Faço, mas o swing trade, ele é mais tranquilo para mim. Eu consigo respirar mais e eu não tenho aquela preocupação também de operar todos os dias, porque eu não dependo somente do mercado financeiro, né? Porque eu construí meus patrimônios 100% através do mercado financeiro, mas hoje eu não preciso depender 100% do mercado financeiro. Conseguiu entender? Tipo, Exato. minho. Então é isso que eu estudo hoje, né? Que eu comecei a estudar, como eu falei, estudei o Price Act, que seja, mas hoje a minha modalidade de análise é diferente e que eu acabo tendo bons resultados e com menos ansiedade, né? Eu acho que isso não é muito bom, a gente ser o tempo todo tão ansioso. Exato. Houve alguma coisa na tua jornada que te fez passar
alguma coisa em específico que tu possas atribuir mais responsabilidade que te fez passar do trader que ainda não estava a conseguir resultados para um trader que é consistente e que consegue resultados? Sim, uma das coisas que eu fiz, que eu não estava tendo resultado, é porque eu focava lá atrás em procurar uma estratégia milagrosa. Então, quando você está pulando de galho em galho, você não vai ter resultado, porque eu precisava ter uma consistência. E para você ter uma consistência, é você ser constante, é você fazer aquilo todos os dias. Só que tem um porém, não adianta você fazer tudo aqui, todos os dias as mesmas coisas, sendo que você também pode estar fazendo aquelas mesmas coisas erradas. Então você vai continuar no erro. E o meu problema foi, na época foi esse, de eu achar que era só a estratégia que não funcionava. Então, por exemplo, hoje funcionou aquela operação, aquela estratégia, sei lá, uma média móvel cruzou, deu certo. Amanhã funcionou. No terceiro dia já não funcionou, eu achava que no outro dia já não ia funcionar mais, então eu já trocava. E aí eu ficava nesse ciclo, né? Eu preciso, o mercado hoje já, sabe o que eu ficava me pensando? Eu falava assim, o mercado já sabe o que eu tô fazendo. Agora eu preciso fazer algo diferente, né? Para eu poder dar certo. E aí eu ficava nesse vício, eu falei, e aí eu quebrava. Eu poderia lucrar um dia, 2 dias, mas num dia ruim de fúria, eu perdia todo o meu capital. Eu não conseguia manter meu capital antes da minha consistência ali de ser positivo, de manter meu capital uma semana no lucro positivo. Eu quebrava. E sabe qual foi o meu melhor mês da minha vida? Foi Então, quando eu fechei no meu primeiro mês 0 a 0. Eu operei os 20 e poucos dias úteis e eu fechei meu primeiro mês no 0 a 0. Isso pra mim foi. Eu falei, caramba, eu sou bom. Primeiro mês 0 a 0. Porque eu entendi que, calma aí, quando eu comecei a botar gestão e preparar mais um pouco meu mindset para ter resultado, eu falei, pô, isso aqui dá certo. Então foi aí que eu entendi. Essa minha virada de chave foi o de eu entender que eu precisava ter os 3 pilares realmente. Não é papo de guru, de coach que realmente fala, que é operacional, mindset e gestão. Então eu foquei em ser bom nisso, né? Eu foquei em ser bom. E muitas pessoas até falam, 80% é gestão, 10% operação, 10% emocional. Todo mundo fala isso. E aí é nesse problema que eu caía, eu falhava. Porque eu falava assim, pô, já que é só para ter 10% emocional, então quando eu tiver de qualquer jeito puto da vida, eu vou operar aqui e tá tudo certo, eu só preciso de 10%. E aí eu quebrava. Então eu moldei o quê? Eu preciso ser 100% no meu operacional estar alinhado, eu preciso 100% do meu mindset estar alinhado e também 100% da minha gestão alinhada. Então os pilares é como se fosse um tripé. Eu preciso estar eles alinhados. Se um tiver mais alto que o outro, um lado vai cair, um lado vai desmoronar. E eu fui entendendo isso. Então, a parte mais importante para mim foi alinhar esses pilares para eu começar a ter resultado. E aí depois eu vi que no primeiro mês eu fechei positivo, no meu nono mês, 8º mês fechei no 0 a 0, nono mês fechei positivo. E a minha maior recompensa foi eu poder ir numa loja de açaí e comprar o açaí com dinheiro do mercado. Isso foi tão prazeroso para mim que eu falei assim, cara, primeira vez que eu compro uma coisa com dinheiro do mercado. E ao longo dos anos eu fui executando, porque a consistência não é um troféu, né? Eu não pego e tenho aqui, agora ninguém tira mais. Você tem que permanecer, você tem que fazer todo dia. Eu posso falhar. Se eu chegar aqui numa semana que eu não tô bem, pô, meu filho tá numa semana que ele tá enfermo, tá doente. Então, se eu ficar focando que eu preciso estar no mercado fazer dinheiro, eu posso me prejudicar numa decisão, tomar uma decisão errada. Então, é nesse momento que eu me recolho um pouco, analiso, mas com muito mais critério, porque eu sei que um fator emocional, que é onde minha mente está ligada, pode me afetar no meu trade. Então, eu vou fazendo isso passo a passo. Então, é isso. e diz-me uma coisa, tu
quando fazes as tuas análises de mercado também entra a parte fundamental do mercado, ou seja, a parte de macroeconomia, notícias ou assim? Ou focas-te mais simplesmente nos teus indicadores e na tua estratégia, sem olhares à parte fundamental? Olha, na verdade, para mim não me importa, né? Até é um pouco falar isso aqui para mim, porque tem gente que realmente fala, não, importa que você olha, mas para mim muito não importa eu analisar a notícia. O que eu fico mais de fora ali é quando é um IPC, né? Um payroll, algo do tipo, que aquele momento realmente o mercado, né? Uma fala do Fed, que vai ter algum pronunciamento ali, eu fico mais de fora. Porém, referente às outras notícias, eu não preciso ficar analisando, porque quando o mercado já está precificando esse movimento, a minha análise, o MFC, ele já está me entregando esse posicionamento, então ele já está me mostrando esse ciclo que vai acontecer, né? Então para mim é tranquilo. Até quando tem notícia, para mim é até melhor, né? Mas eu não fico focado em abrir um Invest, um Forex ali, um site de notícia, ficar sabendo o que está de fato acontecendo na macroeconomia. Talvez por curiosidade, porque eu gosto de estar por dentro, Exato. mas não porque eu preciso dessa informação para eu poder operar, entendeu? Ok, ok, faz sentido. Agora diz-me uma coisa, há quanto tempo é que começaste a operar com mesas proprietárias? Oi, perdão, de novo? Há quanto tempo é que começaste a operar com mesas proprietárias? Ah, sim. Eu tô com 7 anos de mercado, eu já tenho 4 para 5 anos já operando só em mesas proprietárias, né? Uma delas ali, que é onde eu startei, foi a My Forex Fund, a MFF. Não sei se recorda, né? A falecida, mas foi delas ali, onde que eu consegui escalar muitas contas. Felizmente, perdi muitas contas no final, porque quando eu já estava nas contas reais. Mas no decorrer do tempo também caí em mesas scams, né? Porque é um mercado que a gente está conhecendo, então a gente acaba procurando valores de provas baratas, né? Com preço muito baixo, e aí você não vê uma reputação, você não vê um histórico, você só compra e você vai arriscando ali. Então, Exato. esse no início. Mas depois a gente entende que essa indústria, a gente tem que analisar realmente a empresa e tudo mais. E aí eu fui me dedicando, eu já operava o Forex, eu vi muita vantagem quando eu falei assim, cara, como assim eu poder operar com capital de uma empresa, de um fundo, vamos dizer assim? Eu vou ser aprovado. Pô, uma conta de US$ 100.000, eu vou estar operando. Aonde que eu, com meu capital próprio, eu ia colocar US$ 100.000 ali no capital para ficar operando? Hoje, tudo bem, hoje eu posso até realizar, mas a mesa proprietária, ela me trouxe uma vantagem de eu poder operar com capital muito maior. E o que me ajudou muito nessa parte, quando estava falando ali sobre ansiedade, foi porque as mesas proprietárias, elas têm as regras. Quanto muitas pessoas fogem das regras, não querem operar por causa das regras, eu prefiro operar por causa das regras. Porque ela já me deixa bem claro, ó, se você não seguir isso aqui, você vai ter problema, você não vai sacar ou você vai quebrar. E aquilo ali era como um modelo de negócio para ajudar no meu mindset de seguir uma boa gestão, de ter um bom operacional, de cada vez mais estar aperfeiçoando, refinando as minhas análises. Então, a mesa proprietária, ela me deu um gás em relação a isso quando eu comecei. E aí eu escalei várias e várias prop firms, né, bastante payouts e tudo mais. Eu já tenho, já, como eu falei, repetindo, eu tenho já para 4, 5 anos somente em prop firm. Ok. E o que é que te levou a escolher dentro dos teus critérios a Funding Pips para operares? Cara, a Fund Pips pra mim, ela, assim, não é puxando o saco nem nada, porque o que eu falo, eu sou muito real, mas eu já conheci até a Fund Pips antes, mas foi em relação à transparência das regras. Porque, como eu falei, muitas mesas, scans ali que você acaba caindo,
Não tá aquela regra totalmente ditada ali, se você fizer aquilo, você vai receber. Quantas vezes eu segui uma regra e aí na hora de um saque eles inventavam alguma coisa, outras mesas ali para poder não te pagar. E a Fundpips ela me chamou a atenção porque ela de fato ela prioriza o trader. Ela prioriza a qualidade do trader que você é. Se você passou no desafio, você cumpriu com as regras, você vai receber. E uma das coisas maravilhosas também é em relação ao pagamento ser praticamente quase imediato ali. É muito rápido. Eu já fiquei para sacar de mesa proprietária 2, 3, até um mês, 30 dias para receber. Eu já estava fazendo, tipo, um saque já pro próximo ciclo e ainda não tinha recebido na outra. Então, e a Fundpips ali, pô, eu solicitei, no máximo outro dia tava na conta. Então, assim, essa velocidade. Por quê? Eu preciso dessa velocidade. Já que eu, pô, cumpri com as regras, fui aprovado, operei, já posso sacar, toma aqui o seu dinheiro. E aí, com isso, eu já consigo escalar novas contas. Então, essa parte da Fundpips para mim é muito boa em relação à transparência, tá nas regras. Não é uma regra, não são regras abusivas que, tipo, prende muito o trader a não ter sucesso, né? Uhum. Pô, não é à toa que acabaram de lançar a Flex. Pô, maravilhoso, 12% de drawdown, né? Pô, 95 ali de split. Maravilhoso para mim poder trabalhar com uma mesa que é desse formato. Dá para escalar vários tamanhos de contas, né? Para mim, a Fundpips, ela me chamou muita atenção por isso, pela velocidade, transparência e quantidade de payouts que elas pagam aos seus traders, porque isso é importante. Tem aquela empresa que ela, né, não preciso citar nomes, mas tem muito movimento, mas não tem uma transparência que realmente paga todos aqueles trades. E a Fundpips, ela prioriza isso, mostrar que ela faz aqueles pagamentos. Ok. E dentro de, ou seja, recentemente tu tiveste já cerca de $8.000 em diferentes saques com a Funding Pips. O que é que tu poderias aconselhar para novos traders que estão a chegar ao mercado, que também procuram ter os seus primeiros saques, vamos dizer assim, passar as suas contas, chegar a contas funded e depois ter os saques? O que é que tu, com a tua experiência, lhes poderias dizer de forma a tornar essa experiência mais simples e mais curta a nível de espaço de tempo para ter o saque? Olha, uma pergunta muito boa, e isso eu passo muito para até os meus alunos. Da maneira que você starta um desafio, você tem que seguir a risca até o final. Que muita gente no meio do caminho, por exemplo, pô, eu posso arriscar, eu tenho de drawdown diário 4, 5%. Eu não preciso arriscar os 5% no mesmo dia. Se o meu padrão é arriscar de 1 a 2% no dia, mantenha essa pegada de forma consistente. É praticamente se você fazer uma operação sempre de mão fixa, só que essa mão fixa baseada em porcentagem. E aí você consegue escalar. Como eu falei, já que temos um risco e retorno favorável, se você conseguir pegar uma operação sempre pelo menos 1 para 2, você vai conseguir ter uma aprovação saudável. Então, a minha dica é, da maneira que você starta o seu desafio, você tem que manter até o final. Não fazer aquele, hoje eu arrisquei 0,5%, amanhã eu vou arriscar 2%. Uhum. Aí, no dia que você arriscou 2%, você perdeu 2%. Aí você fala, hoje eu vou arriscar 0,5%. Não faz muito sentido. Exato, a Então, variação. é você buscar isso até o final e não ter a pressa de ser aprovado. Faça essa construção. O trader hoje que é iniciante, o cara, ele conhece pouco do Forex, está iniciando. A mesa proprietária, ela é muito boa porque vai te deixar afiado, preparado, porque ela tem regras. Então você não vai fugir. E se você fugir, você vai perder e vai ter que comprar uma nova, né? Então isso é muito bom. Agora, para a pessoa que já tem uma experiência, mas ainda não conseguiu chegar na sua conta financiada, é pela falta de gestão. Então, eu gosto de pegar o meu drawdown máximo e dividir por 10.
Essa é a minha matemática. Eu pego meu drawdown máximo, divido por 10. Vou ter aquela porcentagem, né? Se eu tenho 10%, eu divido por 10, eu tenho 1%. Então, eu vou arriscar 1%. Eu vou tomar um stop e perder naquela mesa se eu tomar 10 stops seguidos. Que no meu cálculo operacional, eu tenho uma assertividade média de 70%, 75%, eu vou ter um acerto muito bom. Então, para mim é tranquilo. Mas isso é perfil. Tem modelo que às vezes tem um Clark perfil agressivo, que eu pego o meu drawdown diário, os 5%, e eu divido ele em duas entradas, 2,5% por dia, para buscar uma aprovação mais rápida. Mas isso eu preciso ter um operacional muito definido para eu poder atingir esse profit, né? Mas na ideia, se o cara seguir tranquilamente, pegar ali o drawdown máximo, não se emocionar, que muita gente cai na pegadinha. Eu tenho uma mesa proprietária de $100.000. Eu tô gerenciando um capital de $100.000? Não, você está gerenciando um capital de $10.000, que é o seu drawdown. Então você tem que gerenciar em cima desses $10.000. Muitas pessoas se emocionam isso. Nossa, eu tô operando $100.000. Então eu posso entrar com uma operação aqui de $2.000 de stop, $3.000 de stop. Vai quebrar. Não vai durar muito tempo. Então, eu faço dessa forma. É o modelo que eu priorizo a gestão ali, tanto para aprovar. Quando chega na conta aprovada, tem dois modelos. Ou eu sigo conservador, ou eu sigo acelerar um pouco o meu profit, arriscando no máximo 1,5%, 2% por trade. Até porque existe a regra da mesa. Então, o primeiro passo é o cara saber qual é a regra da mesa que ele está operando. Então, Exato. tô operando na Fund Pips, na conta real ali, você pode até 2% ali, você não vai ter problema. Eu acho que é seguir isso. Muita gente não lê as regras. Meu primeiro setup de análise é ter as regras. Porque eu já quebrei, já dei mole, já cheguei na conta real e operei de um modo que não sabia como era a regra da conta real e eu quebrei a conta. Tipo, não quebrei a conta de perder o valor, e sim por ter arriscado algo maior e a corretora, tipo assim, você arriscou mais, então infelizmente você não vai poder continuar. Entendeu? Eu não quebrei a conta, mas é porque eu infringi uma regra que estava explícita ali. Então, acho que a gente tem que ter a atenção em ler, né? É isso. Exato. Ahm, eu agora gostava de fazer aqui algumas perguntas de resposta rápida, que é, e mais baseado em análise técnica. Em primeiro lugar, qual é o time frame em que vês a direção do mercado? Primeiramente, sempre eu vejo ali o semanal, o diário é o que eu vejo direcional do mercado para mim. Semanal, diário. Mensal, não olho muito mais semanal, diário, só para mim ter a direção ali. Ok. Qual é o time frame onde vês as tuas zonas de potencial interesse para negociar? H1 e M15. E em que time frame é que fazes a execução? A minha execução ela vem muito mais no M15. Ok. E algum padrão em específico que tu vejas no mercado para fazeres essa execução? Como o meu modelo operacional é o MFC, saber a força e a fraqueza da moeda, eu preciso analisar basicamente quase todos os time frames, desde o semanal até o M15. E nisso eu encontro um padrão. Então, fica difícil dizer assim desse Uhum. formato, Ok. mas eu vejo uma oportunidade do ciclo dos times e aonde eu vejo que está ponderado totalmente numa fraqueza ou numa força e eu simplesmente boto uma operação uma contra a outra moeda de um país e o outro. Ok. Outra pergunta. Análise técnica ou psicologia? Ciclos de moedas. Muito bem. Contra, né, mais ciclos de moedas. Claro que, olha, foi muito prazer ter-te aqui neste bocadinho e falarmos aqui um pouco sobre a tua forma de operar. Espero ter passado então também valor à audiência, que a audiência tenha aprendido algo mais hoje que possa implementar e levar para o seu trading.
E já agora, onde é que as pessoas podem te encontrar e entrar em contacto contigo? Perfeito. Agradeço pelo convite novamente. As pessoas podem me encontrar na minha rede social, no meu Instagram, onde eu estou ativo diariamente ali nos meus stories. Clark Trader, @Clark Trader. E dentro lá do meu perfil, né, tem um link também da grupo da minha comunidade, da Alcateia, onde eu passo as análises de mercado, onde eu também trabalho com automações e, né, faço lives também, né? Vou executar novamente, retornar as minhas lives. Mas assim, é o meu Instagram perfil ali e nos stories também tá sempre compartilhando o meu dia a dia também, não somente o mercado, mas sempre outras coisas também importantes ali da vida. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, João. Até a próxima. From strategy to success, the minds behind the wins. Where success meets real stories. Strengthen your vision every week. Traders who broke through their limits, turned losses into lessons. One story can change everything. You could be next. Join now. Hit the bell. Funding Pips. Built by traders for traders.